começar um novo assunto. Nós vamos começar um novo trimestre, uma nova revista, que fala sobre a Trindade, a Santíssima Trindade. Então, nos próximos 3 meses, o nosso objetivo, ou o nosso assunto, vai ser estudar sobre essa doutrina, né, que eu diria que é uma das doutrinas talvez mais difíceis da Bíblia. Deve estar aí, se não está na top 3, na top 5, com certeza. Porque é uma doutrina que muitas pessoas têm dificuldade. É bem verdade que é uma doutrina que não é, vamos dizer assim, 100% clara, né? Assim como quando a gente falou sobre alma e espírito no trimestre passado, que fica aqui, não, mas o que é alma? O que é espírito? Por mais que a gente consiga definir, mas né, a fronteira entre alma e espírito, como a gente viu, é uma coisa que se mistura, uma coisa que muitas vezes é difícil a gente discernir. Quando a gente fala sobre Trindade, é mais ou menos a mesma coisa, guardado essas proporções. Né? É interessante que quando a gente vai para a Bíblia, na Bíblia, por exemplo, não aparece a palavra Trindade. Em nenhum momento da Bíblia vai ser apresentado, olha, Deus é um Deus trino. Não. Ele apresenta Deus Pai, apresenta Deus Filho, apresenta Deus Espírito Santo. E, com base em todas essas informações, com base nos textos bíblicos, a gente consegue a gente consegue não só definir, mas, de certa maneira, entender e viver o conceito da Trindade. Então, talvez por causa disso seja um dos tópicos, uma das doutrinas mais difíceis da Bíblia, eu diria. Talvez junto com escatologia, e aí a escatologia já é diferente, a escatologia já tem uma questão interpretativa. Você tem margem para diversas interpretações, tem muita alegoria, e aí isso traz um pouco de dificuldade. A Trindade eu colocaria aí, como eu disse, se não top 3, mas top 5 das doutrinas mais difíceis da Bíblia. Então, o nosso objetivo é nós estudarmos sobre a Trindade nesses próximos 3 meses. Como sempre, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Né? Não existe pergunta burra, não existe pergunta boba. Bobeira é ficar com a dúvida. Bobeira é não tirar aquela dúvida. E, como sempre digo também, caso não tenhamos resposta, né, uma pergunta ela pode ter, a gente pode responder a pergunta, a gente pode não saber a resposta e falar, olha, não sei, vou pesquisar, vou estudar, vou orar e trago a resposta. Ou simplesmente pode não haver resposta. Principalmente quando a gente fala da Trindade. Existem algumas questões que não tem resposta. A gente não vai conseguir definir, a gente não vai conseguir responder somente quando a gente estiver com Deus lá na glória. E sim, a gente vai ter a eternidade inteira para tirar todas as dúvidas e saber exatamente o que acontece. Mas, mais uma vez, faça a sua pergunta. Ainda sobre a questão de pergunta, nós tivemos, eu diria que pela primeira vez em alguns bons meses, nós tivemos, foram 4, 5, nós tivemos 5 perguntas e respostas que nós fazemos. Eu, sinceramente, não lembro qual foi a última vez. Particularmente, estou muito feliz porque temos pelo menos uma pessoa que fez perguntas. E aí, o nosso planejamento hoje, como hoje é mais uma aula introdutória, a gente vai tentar introduzir todo o assunto. Se a gente conseguir introduzir tudo até umas 11 horas, a gente termina e aí responde as perguntas. Se ficar alguma pergunta, a gente responde no próximo domingo. Se a gente não conseguir terminar a lição toda, dar todo o conteúdo, a gente para a lição, responde algumas perguntas, na semana que vem a gente continua essa mesma lição e responde as outras perguntas, tá bom? Mas não se acanhe, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faça. Amém? Bom, nossa lição é a lição de número 1, que tem por título O Mistério da Santíssima Trindade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, e nós vamos ler do verso 13 ao verso 17. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Uma passagem muito conhecida. É a passagem do batismo de Jesus Cristo. Tenho certeza que você, muito provavelmente, de alguma maneira, de alguma forma, já se deparou com esse texto. Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Do verso 13 ao verso 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus.
Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Como eu disse, é um texto muito famoso. Eu tenho quase certeza que você já se deparou com esse texto, de alguma forma ou de outra. Bom, como eu disse anteriormente, e já disse isso algumas vezes aqui, a Trindade, a palavra Trindade, ela não existe na Bíblia. Pelo menos não para esse conceito. Ou seja, no texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar a palavra Trindade falando a respeito de Deus, das três pessoas, né? Como nós entendemos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, você pode falar assim, mas a primeira pergunta que surge quando chega esse tipo de informação é: Diego, se a palavra Trindade não está na Bíblia, por que existe a Trindade? Porque de maneira, vamos dizer assim, maneira geral, pode parecer que a Trindade é uma coisa antibíblica, já que não está na Bíblia. Então, a primeira pergunta que normalmente, né, surge quando a gente introduz a Trindade, e é sabido que a palavra Trindade, a definição de Trindade não está na Bíblia, é: como pode? De onde vem? De onde surge? Vamos lá. Diferente de outras doutrinas da Bíblia, que estão 100% explícitas na Bíblia, ou seja, você vai no texto bíblico, você encontra as bases, você encontra a descrição, você encontra o apóstolo Paulo discorrendo, explicando, né, sendo bem específico na doutrina. A doutrina da Trindade, ela é uma doutrina onde pega-se diversos elementos da Bíblia, diversos textos, diversas outras, não doutrinas, mas ensinamentos, e forma-se um conceito. Os irmãos já ouviram falar aqui, eu diria que algumas vezes, que a Bíblia é o que Deus fala dele mesmo. A teologia é o que o homem fala sobre Deus. Desse ponto de vista, a Trindade está muito mais para a teologia. Por quê? Como eu disse, porque não existe o conceito, a definição de Trindade explicitamente na Bíblia, a ideia de um Deus trino, ela partiu dos homens, que, observando a Bíblia, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia e experimentando Deus, não experimentando para ver se Deus existe, mas experimentando no sentido de ter experiências com Deus, formou o conceito de Trindade, ou chegou ao conceito de Trindade. Tá? No entanto, a doutrina da Trindade não é uma coisa moderna. Algumas pessoas podem pensar assim: ah, mas isso é coisa nova, isso não estava na Bíblia. Então, Paulo, né, os pais da igreja, a igreja primitiva, eles não tinham essa coisa de Trindade. Isso é uma coisa nova, isso é uma coisa moderna. Não, não é moderna. Quando a gente vai estudar sobre a história da igreja, quando a gente vai estudar sobre a formação do cânon bíblico, quando a gente vai estudar sobre as doutrinas da Bíblia, nós vemos que a doutrina da Trindade, ela foi formada lá em 300 e alguma coisa, 400 depois de Cristo. É bem verdade que, na época de Paulo, na época de Mateus, Marcos, Lucas, né, João, no primeiro século, não existia Trindade, não se falava de Trindade. Então, Paulo ele não chegava para os Tessalônicos, por exemplo, e falava assim: não, porque eu vou ensinar para vocês a Trindade. Isso não existia. Paulo ensinava a Deus, Espírito Santo, Jesus, pregava Jesus. Então, o conceito de Trindade não era apresentado. Embora, como eu disse, ele exista no texto. Embora a Trindade não esteja definida na Bíblia, ela fala sobre a Trindade em diversos aspectos, em várias formas. É por isso que nós a estudamos. É por isso que lá em 400 dos concílios que existiram na igreja, onde foi formada essa teologia, onde foi descrita essa doutrina da Trindade, é por isso que desde então cresce na Trindade. Porque embora não esteja
descrita explicitamente na Bíblia, ou seja, embora a gente não tenha um capítulo da Bíblia, um trecho da Bíblia que fala assim, olha, agora vamos falar sobre Trindade, e explique a Trindade, nós encontramos diversos textos da Bíblia, onde nós olhamos e falamos, Trindade, um Deus trino. Então, o primeiro ponto, o ponto de partida é, Trindade não é uma palavra bíblica, mas a doutrina que ela representa é bíblica. É importante nós partirmos desse ponto. Porque se nós não partirmos desse ponto, a gente vai querer entender a Trindade ou ler sobre a Trindade e vai buscar um texto que fale explicitamente sobre a Trindade. E não existe. Mais uma vez, não existe um texto da Bíblia onde explique 100%, ipsis e literis, letra a letra, a Trindade. A Trindade é um conceito, uma doutrina formada. Formada de quem? Dos homens? Não. Pelos homens de Deus. Existe uma diferença. Não é uma doutrina dos homens, ou seja, os homens criaram essa doutrina. Não. A Trindade é uma doutrina formada pelos homens, mas que veio de Deus. Por que isso? Porque os homens, lendo a palavra de Deus, experimentando a Deus, tendo experiências com Deus, formaram a doutrina da Trindade. Está claro até aí? Alguém tem alguma dúvida sobre a Trindade que não está na Bíblia, sobre de onde que vem a doutrina da Trindade, por aí vai? Ninguém? No caso, só nomearam. Hã? Só colocaram o nome para ficar mais simples. No caso. Isso. Pegaram os elementos, formaram um conceito e falaram, olha, isso aqui é Trindade. Deram um nome. Ok? Tudo bem? Diferente, por exemplo, do pecado, do homem, e por aí vai. Estamos certos? Bom, partindo desse ponto, nós lemos Mateus capítulo 3, do verso 3 ao verso 17, o batismo de Jesus Cristo. E esse texto ele é muito interessante, ele é muito usado como ponto de partida do estudo da Trindade, porque esse é um dos textos da Bíblia, talvez o único, pelo que eu me lembro de cabeça, assim, talvez ele seja o único texto da Bíblia, aonde as três pessoas de Deus aparecem juntas, reunidas no mesmo ato. Vamos lá. Quando a gente olha a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós vemos as manifestações dos três, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só que nós vemos essas manifestações de forma isolada. Então, por exemplo, quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, nós temos ali Deus Pai, a sua manifestação, a sua obra, seu poder criativo, mas somente Deus Pai, não tem, assim, gramaticalmente, no versículo, não tem Jesus ali. E Deus Pai, e Deus Filho, e Deus e Jesus, juntamente com o Espírito Santo, criaram os céus e a terra. Não tem isso, só tem Deus. Quando a gente vai, por exemplo, para o Novo Testamento, e a gente lê os Evangelhos, né, nós vemos Deus Filho, a manifestação do Deus Filho, que encarnou, que veio homem, e aí você vê ele conversando, você vê ele falando, você vê ele ensinando, você vê ele operando. E aí você vê a manifestação do Deus Filho, isolado. Quando a gente vai, por exemplo, para 1 Coríntios, quando a gente vai para as cartas paulinas, nós vemos a manifestação, Atos principalmente, né, um livro que conta a história da igreja primitiva, como começou o seu desenvolvimento, a sua expansão, o seu crescimento. Nós vemos a ação do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Então, ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a manifestação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mas sempre mas sempre de forma separada, e não de forma junta. Tudo bem até aí? No texto de Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 17, como nós lemos, mais especificamente nos versos 16 e 17, diz assim, e sendo Jesus batizado, Deus Filho, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Eu tenho certeza absoluta que esse Espírito de Deus está com E maiúsculo na sua vida. Por que ele está com E maiúsculo? Já aprendemos isso, já falamos isso algumas vezes. Porque se trata do Espírito Santo de Deus. Deus Espírito Santo. Descendo como pomba, e vindo sobre ele. Versículo 17.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus Pai. Então, em Mateus capítulo 3, na passagem do batismo de Jesus, é um momento onde as três pessoas da Trindade se manifestam juntas, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tem Jesus, o Deus Filho, encarnado, saindo da água, você tem o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, descendo como pomba. Veja, como pomba, não é que foi uma pomba, tá? Muita gente confunde isso, porque a pomba é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Mas isso não significa que desceu uma pomba e pousou, né? Senão vai ter crente aí andando com pomba, vai ter uma pomba de estimação. Não, eu ando com o Espírito Santo comigo. Aí você vai encontrar com ele, vai ter uma pomba aqui. Imagina, olha o problema que dá. Imagina, trazer uma pomba para a igreja, andar com a pomba, que é o Espírito Santo. Então, como pomba, o Espírito Santo se manifestou junto com Deus Filho. Nesse momento, a Bíblia nos diz que os céus se abrem e do céu ouve-se uma voz. Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Se ele chama de filho, é porque ele é um pai, o Deus Pai. Então, embora Mateus não tenha dito, e eis que uma voz dos céus diz, e eis que a voz de Deus dizia dos céus, embora Mateus não tenha explicitamente dito que era Deus, a gente consegue, sem sombra de dúvida, sem precisar de uma exegese, uma hermenêutica mirabolante, a gente consegue sim afirmar que no versículo 17 está se tratando do Deus Pai. Então, mais uma vez, o batismo de Jesus é um dos textos da Bíblia, se não o único, onde nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três manifestados ao mesmo tempo. Por isso, nós usamos esse texto como ponto de partida para dizer que, olha, Deus é um só, mas ele também é três pessoas. E aí é onde a brincadeira começa. Por que a brincadeira começa? Porque você conhece alguma coisa que é uma coisa só, mas que ao mesmo tempo são três coisas diferentes? Você não conhece. E como eu já disse algumas vezes, nós aprendemos por comparação. Qual é a cor dessa parede? Aqui do lado. Qual é a cor dela? Branca. Branca. Por que ela é branca? Alguém colocou esse nome. Mas como que você sabe que ela é branca e não azul? Por exemplo, como que você sabe que ela é branca e aquela lá, mas não é cinza igual aquela lá de dentro? Como que você sabe disso? Ah, mas você aprendeu, mas tem uma outra palavrinha que mata a questão. Hã? Compara. Você sabe que essa parede é branca não porque alguém te disse que ela é branca, mas sim porque alguém falou, olha, essa parede é branca. Vamos imaginar que isso aqui é uma parede pintada, tá? Essa parede é marrom. E aí você fala assim, então isso é um branco e isso é um marrom. Olha, essa cadeira é cinza, mas aquela cadeira ali é branca. Aí você fala assim, então aquilo eu chamo de branco, isso eu chamo de cinza. O ser humano ele aprende por comparação. Ele recebe uma informação, recebe uma segunda informação, compara as informações e agora ele adquire um conhecimento. Então nós sabemos que a parede é branca porque a gente compara com outras paredes que a gente sabe que não é branca. Há umas 2, 3 semanas atrás, nós aqui no curso de doutrina falamos sobre o que é o reino de Deus. E aí quem estava aqui vai se lembrar, eu imagino, que, ou pelo menos espero, que quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós falamos o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Comparação. Certo? Então, por comparação, nós aprendemos. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil para o ser humano entender a Trindade. Porque o primeiro recurso que nós utilizamos como seres humanos, no nosso entendimento limitado, e aí quando eu falo limitado, não estou chamando ninguém de burro, eu estou dizendo que Deus, quando criou o homem, ele criou o homem perfeito. Mas por conta do pecado, e aí nós falamos sobre isso no trimestre passado, mas erradamente nós achamos que o resultado do pecado foi o homem trabalhar, que é uma coisa absurda, porque Deus criou o homem para trabalhar, o homem já trabalhava antes do pecado, mas a gente acha que o pecado fez com que o homem trabalhasse e fez com que doenças existissem,
e fez com que a mulher tivesse dor de parto. E só, mas não. O pecado também afetou o entendimento humano, o intelecto humano. A gente pode, sem sombra de dúvida, dizer que Adão era muito mais inteligente do que nós. Ou pelo menos colocava em prática a sua inteligência de uma forma muito melhor do que nós. Existe um meme, né, que, se não me engano, acho que veio de um filme, que tem o Morgan Freeman, o ator Morgan Freeman, e ele tem uma frase que ele fala assim: e se nós usássemos 1% do nosso cérebro? E aí isso virou uma piada. Mas isso é, assim, claro que não exatamente dessa forma, mas de maneira geral, isso é bíblico. O intelecto, a capacidade intelectual do homem foi afetada. Por conta disso, no nosso intelecto limitado, quando nós ouvimos que é o mesmo Deus, mas são três pessoas diferentes, mas são o mesmo Deus, automaticamente a gente fala assim: o que eu conheço que é um, mas também é três? E aí surgem algumas possíveis analogias. Por exemplo, o ovo. Você tem a casca, você tem a gema, você tem a clara. Existem, por exemplo, algumas analogias ou tentativas de analogias com a água, o seu estado líquido, sólido e gasoso. É tudo água, mas, né, de uma forma. Que são analogias que, né, tentam, de certa forma, nos trazer, de novo, uma base de comparação para entendermos a Trindade. Mas por que não é, de fato, algo que é três em um, né, acaba que, muitas das vezes, confunde mais do que ajuda. Dado isso com a modernidade, aí você vai no mercado, por exemplo, e você compra um shampoo que é 3 em 1. Ele serve para o corpo, serve para o rosto, serve para o cabelo. Aí você fala assim: então já entendi a Trindade, então. Então a Trindade é um shampoo 3 em 1. Eu pego um pacote, Deus, mas que ele serve para o corpo, para o rosto e serve para o cabelo, mas é uma coisa só. Então, assim, de novo, esses elementos acaba que no final das vezes, no final do dia, eles confundem mais do que trazem esclarecimento acerca da Trindade. Antes da gente avançar, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Essa comparação que você está fazendo referente à Trindade, nós estamos treinando corpo, alma e espírito. Alma e espírito, exatamente. Só que aí é interessante que quando a gente começa a estudar a Trindade, a gente vê que, comparado com o corpo, alma e espírito, existe uma limitação. Sim. Né? Porque, por exemplo, a Trindade vai dizer que as três pessoas da Trindade, elas são autônomas. Elas trabalham de forma separada, mas ao mesmo momento convergindo para a mesma coisa. O corpo, alma e espírito, não. Cada um trabalha do seu jeito e eles são interligados, mas não que trabalham juntos. Certo? Então, veja que o nosso conhecimento limitado, que nós conhecemos e comparamos, faz com que muitas vezes surjam ainda mais dúvidas sobre a Trindade. Mas fique tranquilo, nosso objetivo nos próximos 3 meses é a gente tentar construir junto esse conceito de Trindade e, acima de tudo, entendermos como que o nosso Deus pode ser um único Deus, mas, ao mesmo tempo, 3 deuses diferentes. E aí, por que eu disse 3 deuses, entre aspas? Porque não são 3 deuses, é o mesmo Deus. Mas esse mesmo Deus é composto, vamos assim dizer, por 3 pessoas diferentes, que têm a sua própria personalidade, que têm os seus próprios sentimentos, que têm as suas próprias ações, que têm os seus a sua própria identidade. Mas é um só, que também tem a sua identidade e personalidade. Diga. Mais ou menos igual trigêmeos? Não. Não, porque o trigêmeos são 3 pessoas diferentes. Você pode ter um trigêmeos onde um está no Brasil, um está na Alemanha e outro está no Japão. Não é isso? Você pode ter um trigêmeo onde um está nadando, o outro está pedalando e o outro está correndo. Certo? Deus não. Então quer dizer que quando o Espírito Santo está pedalando, Jesus e Deus Pai está também pedalando? Sim e não. Mas eles estão em concordância, no caso. Isso. Exatamente. Tudo bem até aí? Bom, seguindo adiante. Primeiro ponto. Primeiro ponto é nós olharmos, como eu disse, para o batismo de João. Quando a gente vai para Mateus capítulo 3, versículo 13, nós encontramos a Bíblia nos dizendo: então, veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. E aí, talvez,
não estritamente relacionado ao nosso assunto da Trindade, mas que é importante a gente mencionar porque surgem algumas dúvidas sobre isso, que é o fato de Jesus ser batizado. Porque o que é o batismo? Todos aqui foram batizados? Todos aqui são batizados. O que é o batismo? Quem pode me responder? E aí, uma pergunta com a sua resposta, porque tem uns se batizar. Zé, por exemplo, acabou de se batizar. Então, tem que dar uma resposta aí bem certa. Tô brincando, tá, Zé? Não se sinta pressionado. Mas vamos lá, o que é o batismo? Do ponto de vista espiritual e do ponto de vista físico. O que é o batismo? Eu não vou falar, não. Fiquei preocupado agora, hein? Com medo de responder errado. Do ponto de vista físico, o batismo é uma confissão pública de fé. O batismo é uma cerimônia, é um ato, né? Uma cerimônia, onde a pessoa que está se batizando está dizendo publicamente, olha, eu agora sou uma nova criatura. Eu agora faço parte de uma igreja. Eu morri para o pecado e ressuscitei com Cristo. Certo? E do ponto de vista espiritual? Perdão dos pecados, não é isso? Do ponto de vista espiritual, o batismo é o meio pelo qual agora, redimido, justificado e regenerado, você é inserido no corpo de Cristo, você tem os seus perdões, os seus pecados perdoados, e você é inserido no corpo de Cristo. Certo? Por que Jesus se batizou? Jesus tinha pecado? Por que ele se batizou? Porque ele era humano. Mas como humano ele não era pecador. Ele é dando exemplo. Hã? Ele dando exemplo. Dando exemplo, mostrando que era necessário. É a confirmação do ministério de João Batista. Confirmação do ministério de João Batista. Mais alguém? Diga, meu irmão. Ele está mostrando a sua fé publicamente. Mostrando o quê? A fé publicamente. A fé. A fé publicamente. Mas ele é Jesus, ele não precisa mostrar a fé dele. Precisa? A fé em quê? No pai dele. No pai dele. Ok. Mais alguém? Não? Numa prova, vocês teriam aquela famosa todas as respostas, todas as alternativas corretas. Exatamente isso. Embora Jesus não tivesse pecado, e a gente vai lá, por exemplo, para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Abra sua Bíblia rapidamente em 2 Coríntios 5, 21. Paulo vai dizer, no versículo 21, o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo aqui está falando de Jesus Cristo, do Deus Filho. Então, embora Jesus não tivesse conhecido o pecado, e não conheceu o pecado em toda a sua existência, por que ele não conheceu o pecado? Porque ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade. E quando a gente fala segunda, não é que ele é menor do que o primeiro, né? Que é a mesma coisa. Segundo apenas de forma ordenada, porque a gente tem que falar, não tem como a gente falar os três ao mesmo tempo. Então tem que falar o primeiro, o segundo e o terceiro, tá bom? Então sempre que eu falar a segunda pessoa, a terceira pessoa da Trindade, não é que é menos importante ou mais importante. Não, é apenas ordem, porque tem que ser ordenado, porque não tem como falar os três ao mesmo tempo. Embora a segunda pessoa, Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, como Deus, não tivesse conhecido e não conheceu o pecado, ele precisava se batizar. Por quê? Para confirmar o ministério de João Batista. Ele precisava se batizar para cumprir toda a justiça dos judeus, porque os judeus se batizavam. Então imagina, por exemplo, se Jesus vem ao mundo e fala assim, não, eu não preciso me batizar. É Jesus. Mas como assim? Ou você crê em mim, ou você não crê. Eu não preciso. Imagina, por exemplo, se o pastor chega aqui e fala assim, meus irmãos, vocês têm que orar. Mas se eu orar, não, eu não vou orar não. Então, quando vocês orarem, eu vou estar ali dentro, que eu vou estar fazendo um lanche. Não, pastor, mas a igreja está orando. Não, mas você precisa orar, eu preciso orar. Não, porque eu sou um pastor. Então, vocês fazem aí, dá certo isso? Será que teria algum membro nessa igreja ainda? Esse pastor teria alguma ovelha? Provavelmente não. Então, ele precisava, para confirmar o ministério de João Batista, ele precisava para, como diz
em Mateus capítulo 13, versículo 5, o próprio Jesus, versículo 15, o próprio Jesus disse, deixa por agora, porque assim nos convém, e aí Jesus está falando nós, não ele, João Batista, mas ele, né? Nos convém cumprir toda a justiça. Então, por isso Jesus foi batizado, ok? Não é que Jesus tinha pecado. Não é porque Jesus era um homem, como um homem ele era pecador e precisava se batizar. Não. Para cumprir toda a justiça, para cumprir as instruções, para confirmar o ministério de João Batista, para que as pessoas olhassem e vissem ele como exemplo, Jesus se batiza. Por exemplo, muitas pessoas hoje em dia, 2026, questionam o batismo. Falam assim, por que eu preciso me batizar para tomar ceia? Porque Jesus se batizou. Aí, como se Jesus se batizou, e Jesus disse, sejam meus seguidores, então, como seguidor de Jesus Cristo, eu devo buscar fazer, pensar, falar, agir, como ele pensou, falou, agiu, e o que ele fez. Então, se Jesus se batizou, eu me batizo também. Tá claro esse grande parêntese sobre o porquê Jesus se batizou? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Seguindo adiante. Então, Jesus, ele se batiza num ato de obediência. E aí, olha que interessante. Até Jesus foi obediente. Mas Jesus não era Deus? A gente, né, vamos passar 3 meses falando sobre isso. Jesus, ainda que Deus, foi obediente ao seu Pai. Ao Deus Pai. Olha que interessante. Olha que lição importante que nós temos aqui. Se Jesus foi obediente, por que eu vou ser desobediente? Veja, Jesus. Se existe alguma pessoa na existência do mundo que poderia, né, entre muitas aspas, de certa forma, ser desobediente, era Jesus. Jesus podia falar, olha só, não vou, eu sou Deus. Eu também sou Deus. Mas não, Jesus foi obediente. E tem muito crente que é desobediente. Como pode isso? Interessante, né? Então, nessa obediência, Jesus, então, se propõe ao batismo. E aí, quando a gente lê a passagem do batismo, como eu disse, no versículo 16, nos versículos 16 e 17, nós encontramos as 3 pessoas da Trindade manifestadas juntas. Vamos lá. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Não temos dúvidas, certo? A gente está falando de Jesus. Jesus aqui era humano, osso e carne, físico. Jesus foi lá, se batizou e saiu da água. Alguém tem alguma dúvida de que Jesus estava ali presente, fisicamente falando? Não? Isso também, né, anula, esclarece o fato de que muitas pessoas, inclusive igrejas, aí não é mais igreja, já é uma seita, muitas seitas entendem que Jesus ele era um espírito, ele não era um corpo humano, ele era um espírito, ele era um ser, né, místico, um ser diferente. Não, Jesus era carne, corpo. Assim como eu e você era Jesus. Jesus tinha as mesmas características, obviamente, mas Jesus era, né, corpo. E aí, no versículo 15, vai dizer que eis que se lhe abriram os céus, ou seja, o céu se abriu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Repare que, assim como em Mateus capítulo 3, versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 10, Marcos capítulo 1, versículo 10, também vai relatar essa mesma visão no sentido espiritual, mas visão no sentido de contemplar o que estava acontecendo. Marcos capítulo 1, versículo 10. Abre, por favor. E já fica preparado que a gente vai ler Lucas e João também. Marcos capítulo 1, versículo 10 diz: E logo que saiu da água, mesma coisa, mesma passagem, viu os céus abertos e o Espírito. Eu tenho certeza que o seu Espírito está com E maiúsculo também, tá? Então, embora Marcos não esteja falando Espírito de Deus, como Mateus falou, como Mateus escreveu, Marcos está se referindo à mesma pessoa, o Espírito Santo de Deus, abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Ok? Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3, versículo 22.
Diz assim: e o Espírito Santo, disse Espírito de Deus? Só Espírito? Espírito Santo. Aí você percebe que Mateus fala de um jeito, Marcos fala de outro, Lucas fala de uma terceira forma. Repararam isso? Por que isso acontece? Que é a expressão de cada um. Mas por que a expressão diferente? Eles falavam para públicos diferentes. Porque eles falavam para públicos diferentes. Então, se Lucas, por exemplo, escrevesse o Espírito de Deus, Lucas escreve para quem? Hã? Para os gregos. Os gregos, mas de qual Deus ele está falando? Nós temos vários. De qual Deus ele está falando? Marcos escreve para os romanos. Mas Mateus escreve para os judeus. Então, quando Mateus fala o Espírito de Deus, os judeus sabem de quem é esse Espírito. Né? Então, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. João, capítulo 1, versículo 32. João, capítulo 1, versículo 32. João, capítulo 1, versículo 32, diz assim: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito, é maiúsculo também, não tá? A mesma coisa, a mesma pessoa, o Espírito Santo. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então, no batismo de Jesus, nós já vimos Jesus, o próprio Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, saindo da água. Como ato contínuo, nós vemos agora os céus abertos e o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, mais uma vez, não é terceira porque ela é menos importante que a segunda, que é menos importante que a primeira. Não. É porque nós estamos falando de três pessoas diferentes. E nós precisamos ordenar, porque são três. Então você tem que falar primeiro, segundo, terceiro, mas não é a ordem de importância, ok? Os três são a mesma coisa, a mesma importância, têm a mesma atuação, estão presentes do mesmo jeito, ok? Nós vemos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, descendo como pomba. E aí a gente precisa esclarecer isso. Muitas pessoas entendem, acham que, creem, que de fato uma pomba desceu, que era o Espírito Santo, desceu como uma pomba de fato. E aí, né, aí a imaginação popular vai longe, uma pomba branca, né, doce. Aí tem crente, por exemplo, que só vai usar sabonete Dove, porque o símbolo do Dove é uma pomba. Então, se eu tomar banho com sabonete Dove, eu estou duplamente santificado, né? Aí vai ter crente, por exemplo, que vai querer ter, como eu falei, uma pomba de estimação para trazer para a igreja. Vai chegar no trabalho com a pomba. Mas por que essa pomba? Não, é o Espírito Santo que está sobre a minha vida. Não, veja. Em Lucas nós vemos de forma mais explicada de que o Espírito Santo desceu de forma corpórea. Ou seja, ele desceu visivelmente, fisicamente, como uma pomba, no sentido de que veio de cima e ficou sobre Jesus. Diego, mas como assim? Também não sei. É interessante que tem muitas vezes, a gente como professor, os alunos fazem pergunta e acha que a gente também não tem dúvida, né? Não tem curiosidade. Como assim? Não sei. Seria como se fosse o reflexo do sol sobre Não a sei. gente. Não sei, não tem como dizer. Não sei, não estava lá. Aqui nós estamos limitados pelo relato de Mateus, Marcos, Lucas e João, que diz que os céus se abriram e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desceu em forma corpórea como pomba e pousou sobre Jesus Cristo. Como que isso aconteceu? Não sei. Podemos ter uma ideia. Se falar como pomba, então fica claro que veio de cima para baixo. Mas ele veio voando como uma pomba? Não sei. Como a irmã Bárbara falou, às vezes você olha assim, tá um tempo com sol, mas com nuvem, aí você vê meio que as nuvens abertas, assim, você vê o raio de sol descendo, uma paisagem bonita, né? uma visão bonita. Toda vez que eu olho, poxa, será que foi assim? O céu se abriu, e aí, né, o raio... Pode ser, não sei, não estava lá, não temos como afirmar. Não temos fotos, não temos filmagens, não temos registros visuais para nos dizer 100% como era. O que a gente pode fazer é, num momento como esse, que a gente contemplar, a gente lembrar de, poxa, o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo.
Jesus Cristo morreu por nós. O Espírito Santo existe, ele é presente, ele atua. Atuava e atua sobre a minha vida. Aí a gente pode usar para isso. O que a gente não pode usar, a gente pode usar a pomba. A gente tem pomba, tem mais fogo. Algumas igrejas usam a pomba como um símbolo do Espírito Santo. Embora exista a simbologia bíblica, precisamos ter cuidado com ela, porque infelizmente muitas igrejas têm, né, ido ao extremismo com símbolos e colocando símbolos, né? Vira um amuleto. O símbolo vira um amuleto. Não pode o olho grego, não pode o trevo de quatro folhas. Mas aí usa, né, cruz, pomba, até chofar por cada igreja. Né? Arca da Aliança. Arca da Aliança, né, candelabro, enfim. Precisamos ter cuidado com isso. A pomba, embora a gente pode usar como um símbolo, como uma referência, mas não vai andar com a pomba andando por aí. Ficou claro que no batismo de Jesus nós temos a segunda pessoa da Trindade, ou nós temos uma segunda pessoa, não só Jesus Cristo. Alguma dúvida de que isso de fato aconteceu? Não? Pois bem, seguindo adiante, Mateus capítulo 3, versículo 17 diz assim: E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraste. E aí, quando a gente vai para Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz assim. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 diz: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Para a gente, né, focar ainda mais. O início, a parte A do versículo 2, ou a primeira parte do versículo 2 diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O que aconteceu no batismo de Jesus? Repousou sobre ele. Então nós temos a manifestação da segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, cumprindo a profecia do profeta Isaías, repousando sobre Jesus Cristo, estando sobre Jesus Cristo. Tudo bem até aí? Seguindo adiante, no versículo 17, eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então agora nós temos Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Nós temos o Espírito Santo descendo em forma corpórea, como uma pomba. Ele não desceu uma pomba sobre Jesus, como uma pomba, repousando sobre Jesus Cristo. E aí nós temos o Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, falando: olha, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, nós temos o Deus Pai confirmando que Jesus Cristo é o seu filho, que Jesus Cristo também é Deus, assim como o Espírito Santo que havia repousado sobre ele, no mesmo momento. Alguém tem alguma dúvida de que em Mateus capítulo 3, assim como em Marcos, Lucas e João, na passagem do batismo de Jesus, nós temos três pessoas diferentes manifestadas na mesma situação? Repara que eu falei três pessoas. Vamos, né, como eu disse, construir juntos a Trindade. Alguém tem alguma dúvida de que existiam três pessoas ali? Sim, não? Não? Jesus, físico, andando, saindo da água, certo? O Espírito Santo descendo em forma corpórea, como uma pomba, repousando sobre Jesus. Veja que são ações. Copo d'água se move sozinho? Celular se move sozinho? Celular toca sozinho? Fala sozinho? Não, ele tem que ligar para ele para ele poder ter um estímulo. Então, nas próprias ações dos personagens dessa passagem, nós vemos que são três pessoas diferentes se manifestando ao mesmo tempo. Ok? Tudo bem até aí? Podemos avançar? Bom, aqui então nós encontramos uma declaração pública, nós vemos uma declaração do próprio Deus,
confirmando não só a unção de Jesus Cristo, confirmando não só o caráter messiânico de Jesus Cristo, confirmando não só que Jesus era o seu filho, mas também confirmando, né, sacramentando ali, definindo, deixando bem certo, bem fixo de que ele aprovava Jesus, ele aprovava o Espírito Santo, ou seja, confirmando que Jesus e o Espírito Santo são duas pessoas com ele próprio, a terceira pessoa, junto no mesmo ato, no mesmo momento. Tudo claro? Tudo certo até aí? Tá. Diego, ok, você me convenceu que no batismo de Jesus nós temos 3 pessoas. Mas quem diz, ou como que a gente pode entender que as 3 pessoas são 3 pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo é a mesma pessoa? Ou seja, como que a partir desse ponto, de que existem 3 pessoas no batismo de Jesus, eu posso entender e afirmar de que, primeiro, essas 3 pessoas são diferentes? Quem disse, por exemplo, que embora a voz tenha vindo do céu, mas não foi o Espírito Santo que falou. Foi sim uma outra terceira pessoa que falou. Eu entendi que são 3 pessoas, mas talvez não seja 3 pessoas diferentes. Então, o primeiro desafio que nós temos é conseguir não só distinguir as pessoas, mas também identificar a personalidade de cada um. Entender que, de fato, são 3 pessoas diferentes. E o segundo desafio, que essas 3 pessoas juntas são uma só. E eu peço que vocês se atentem muito às palavras utilizadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém pode falar assim, são 3 pessoas que formam uma pessoa só. É um conceito errado. São uma pessoa só é diferente de formar uma pessoa só. Por quê? Se são 3 pessoas que formam uma pessoa só, quando não tiver uma pessoa, não está mais formado. Não é isso? Está incompleto. Então repare que são 3 pessoas que são, ao mesmo tempo, uma pessoa só. Repare que não são 3 pessoas que agem de forma diferente. Porque a mesma pessoa pode agir de forma diferente dependendo da situação, dependendo do caso. Então eu peço que vocês se atentem no estudo da Trindade, que vocês se atentem às palavras utilizadas, porque as palavras fazem diferença. Muitas vezes nós somos levados a crer que quer dizer a mesma coisa. Não, é igual, não, é a mesma coisa. Não importa, as palavras importam. No estudo da Bíblia, no estudo sistemático da Bíblia, importa mais ainda. Em doutrinas como escatologia, em doutrinas como Trindade, aí que a importância, de fato, né? Aí que é ainda mais relevante. Vamos lá. A doutrina da Trindade, ela afirma que Deus é uma só essência. Diego, não quer dizer que Deus é um cheiro? Não. Vamos lá. Porque a gente, né? Essência de baunilha, essência aí, né? Tem gente que acha que Deus é um cheiro. Não. Essência, palavra essência. A essência é uma palavra muito antes para ser usada para dizer sobre cheiros e perfume. A palavra grega, ousia, vai dizer que Deus, ele é uma só essência, ou seja, ele é uma coisa. Tá? E aí pode parecer um desrespeito você se chamar Deus de coisa, mas lembre-se que nós estamos num ambiente de estudo, tá? Uma aula, onde juntos nós estamos construindo o pensamento. Eu não quero vir aqui, ou nós não queremos vir aqui, e jogar para vocês algo e falar assim, olha, acredita nisso daí. Mas por quê? Acredita ou você está fora da igreja, ou você está em pecado. Não. Nós precisamos construir o pensamento. E por que nós precisamos disso? Estou abrindo outro parênteses. Por que é importante nós construirmos a nossa cosmovisão cristã, construirmos o nosso pensamento, construirmos o que nós cremos? Porque a partir do momento que você sair por essa porta, alguém pode chegar para você e falar assim, o que é a Trindade? E aí você vai responder o que para essa pessoa? Domingo que vem você vai lá na igreja que o professor vai te explicar? Não. A segunda pergunta vai ser, se você não sabe, como é que você acredita? Por isso que é importante nós construirmos, nós de fato entendermos não só no que nós cremos, mas consequência disso, do porquê que nós cremos. Por que nós oramos? A Deus, oramos a Jesus e oramos ao Espírito Santo.
Por que, por exemplo, que quando eu peço alguma coisa, eu peço em nome de Jesus Cristo? E não em nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade. Ok? Então, a doutrina da Trindade vai dizer que Deus, ele é uma só essência, ele é uma só coisa. Porém, ele existe, ele subsiste em três pessoas distintas. Então, essa coisa, ela subsiste em três pessoas distintas. Isso significa que a primeira pessoa é essa coisa, a segunda pessoa também é essa coisa, a terceira pessoa também é essa coisa. Sem a segunda pessoa, essa coisa não é mais coisa. Sem a primeira pessoa, as outras duas pessoas não são essa coisa. Ou seja, uma coisa que subsiste em três pessoas. E sem uma delas, esse um não existe mais. Não é possível mais. Tá claro? Tá mais ou menos? Ou tá completo escuro? Podem ser sinceros. Não temos pressa. Bom, Jesus pode voltar amanhã e a gente nem conseguir determinar, mas aí a gente vai estar no céu, aí ele explica direto pra gente. Né? Aí, corpo transformado, mente renovada, aí a gente vai entender tudo, vai ver e tudo mais. Num primeiro momento, a Bíblia diz, a doutrina da Trindade vai dizer que Deus é uma essência, uma coisa, que subsiste em três coisas, em três pessoas. E que sem um, os outros não são. Tá? Ok? Sim ou não? Sim. Sim? Ok. Seguindo adiante. Quando a gente vai... Como que a gente pode, por exemplo, entender essa coisa que subsiste em três pessoas diferentes? A gente pode usar, por exemplo, a obra da redenção. Eu falo para vocês assim, meus irmãos, porque nós fomos redimidos dos nossos pecados. E aí você fala assim, eu fui redimido. Mas o que é a redenção? O que é a obra da redenção? Vamos ver o que é a obra. Vamos recapitular o que é a obra da redenção? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo vai dizer assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. De quem Paulo está falando aqui? Jesus. Não. Vamos ler o versículo 3. O versículo 3, Paulo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, continua, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vírgula. Como também, ou seja, assim como o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, versículo 4, também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, na obra da redenção, nós temos o Deus Pai, que nos elegeu antes da fundação do mundo. E aí não vamos entrar no embate arminiano, calvinista, eleição, predestinação. Não. Para o nosso contexto, para o nosso ensinamento, Deus, na obra da redenção, lembra da coisa que subsiste em três pessoas? Na obra da redenção, a coisa, redenção. Primeiro, Deus Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. Certo? Mas só a eleição antes da fundação do mundo basta para a redenção? Só porque eu fui eleito antes da fundação do mundo, eu agora estou redimido? Sim ou não? Não. Não. Senão, o mundo inteiro estava redimido. Não é isso? Deus nos elegeu todo mundo. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. E aí você pode falar assim: não, irmão, Diego não sabe esse versículo de cabeça? Por que ele está lendo na Bíblia? Poxa, não, não sei o versículo de cabeça. Mas é uma aula, é um estudo. A gente lê, pausado, respeitando a pontuação, interpretando, ok? João 3,16 diz:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Efésios capítulo 1, versículo 4. Que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito. Para que ele deu o seu Filho unigênito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente for para Hebreus capítulo 9, versículo 12, Hebreus capítulo 9, versículo 12 vai dizer: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Sangue de quem? Versículo 11 explica: Cristo, Jesus Cristo. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, essa coisa chamada redenção, que subsiste, primeiro, no Deus Pai, que nos elegeu antes da fundação do mundo, que nos amou de tal maneira, para ela existir, para a redenção existir, tem que ter um segundo elemento. Que é quem? Quem é o segundo elemento? Não. Quem? Cristo Jesus. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, né, a gente pode dizer que Deus, ele planejou, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, então, ele pega esse planejamento e ele executa esse planejamento, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue santo e precioso, por amor de nós, correto? E aí, Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Aí eu pergunto, antes da gente ler, eu pergunto para vocês. Bom, a doutrina da Trindade vai dizer que Deus é uma essência, uma coisa, que subsiste em três pessoas. E aí a gente está fazendo uma comparação com a redenção. A redenção é uma coisa que, para essa coisa existir, Deus planejou, o Filho executou. E só isso basta? Redenção é só isso? Ou falta alguma coisa? Essa é uma pergunta capciosa. Porque essa pergunta, a resposta para essa pergunta, algumas vezes, revela a profundidade da nossa conversão, do nosso testemunho, do nosso propósito de vida. A redenção é só isso? Deus planejou e Jesus executou? Sim ou não? O que falta nessa redenção? Hã? Salvação. Mais alguém? O pastor já... Pastor é cheio de amor. O pastor dá logo a dica. O pastor fala logo. Transformação. Nós não fomos redimidos só para ter uma carteirinha de redimidos. A redenção, ela traz um benefício. A redenção, ela traz uma consequência. A transformação do ser humano. Quando a gente vai para Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós não fomos redimidos para dizer: ei, fui redimido. Nós fomos redimidos para, uma vez redimidos, sermos transformados, sermos regenerados, vivermos uma nova vida. Uma nova vida em quem? Em Deus? Em Jesus Cristo? Por quem que a gente vive uma nova vida? Quem? Fala. Pode falar mesmo, tem medo não. Pelo Espírito Santo. Então veja, Deus, a doutrina da verdade vai dizer que Deus é uma essência, que subsiste em três pessoas. Sem uma dessas pessoas, essa essência que é Deus não existe. Aí nós pegamos essa discussão, essa estrutura, e por comparação, comparamos com a redenção. Que é assim que a gente aprende, não é? E aí nós dizemos que Deus, comparativamente, é a redenção, que subsiste em três atos. Sem um desses atos, não existe redenção. Ou seja, sem Deus amar o mundo e nos eleger antes da fundação do mundo, não tem redenção. Porque não tem plano, não tem execução. Certo? Mas somente Deus nos amar não garante a nossa redenção. Porque precisava de alguém para executar a redenção.
que é quem? Jesus Cristo. Aquele que, se nós crermos nele, pelo sacrifício dele, pelo sangue dele, nós somos redimidos dos nossos pecados. Mas a redenção é só Deus planejar e Jesus executar e pronto, acabou? E agora tem uma carteirinha de redimido que resolve para mim? Foi para isso que nós fomos redimidos? Não. Nós fomos redimidos para vivermos uma nova vida. Com Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Através do sacrifício de Jesus Cristo, mas pelo Espírito Santo. Nós agora somos regenerados. E como uma nova vida, como regenerados, nós agora somos transformados. E como transformados, nós agora vivemos uma nova vida em comunhão interna com Deus. Se nós tirarmos um desses três elementos, uma dessas três pessoas, a redenção existe? Não. Essa é a verdade. Deus é uma essência que subsiste em três pessoas diferentes. Veja, Deus planejou a redenção, Jesus executou a redenção. E o Espírito Santo? O Espírito Santo aplica nos redimidos os benefícios da salvação. Salvação tem benefício. Por isso que eu disse que a resposta a essa pergunta muitas vezes revela o caráter da profundidade da sua conversão. Porque quem vive uma vida cristã rasa, não, eu fui salvo, tá bom, eu passo esses perrengues, fico triste, fico desapontado e não tenho esperança. Mas quem deixa o Espírito Santo aplicar os benefícios da salvação na sua vida, quando ele passa dificuldade, você fala, não, eu passo dificuldade nessa terra, mas o Jesus que me salvou, o Espírito Santo fala no meu coração e me consola, e me ajuda, e os meus irmãos, né, estão comigo. São os benefícios da salvação. Salvação tem benefício. Sem um desses três elementos, a redenção não está completa. A doutrina da Trindade é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem, vamos fazer uma pausa, como eu disse, e a gente vai continuar esse assunto na semana que vem. Diga. Posso só fazer um comentário? Sim. É interessante que a existência da Trindade ela está comprovada na Bíblia desde o primeiro capítulo pelo primeiro versículo. Sim. Provavelmente a gente vai falar disso, né? Com certeza a gente vai falar disso na frente, mas já para a gente terminar a lição de hoje com esse pensamento de que lá em Gênesis não é só baseado quando fala façamos, né? E também quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, mas no hebraico a palavra El, ou El, ela é Deus. E o plural dela é Elohim. E aí, lá no primeiro versículo de Gênesis 1:1, diz no hebraico, e criou Elohim. E aí é onde muitos dos judeus tentam explicar esse Elohim, porque está no plural. E não consegue. E não conseguem, não chegam a lugar nenhum. Porque, de fato, existe uma essência que eles não querem acreditar que Jesus Cristo, no caso deles, faz parte dessa essência, mas está lá na Bíblia. Moisés podia ter escrito só no singular, mas ele escreveu no plural. Por quê? E podia ter posto o verbo criou como criaram, para Exatamente. fazer jus ao Elohim. Exato. Mas assim, enfim, exatamente. Então, vamos fazer uma pausa. Na semana que vem a gente vai continuar o nosso assunto introdutório sobre a Trindade. E eu peço a vocês, primeiro, que estejam aqui na semana que vem, né? Vão ficar a informação desencontrada, mas que ao longo da semana meditem nisso. Deus é uma essência que subsiste em três pessoas. Diego, muito vago na minha cabeça. Compara com a redenção. A redenção é uma coisa, mas que existem três partes, três atos, três operações que juntas compõem a redenção. E sem uma delas não existe redenção. Ok?